Peraí, que agora o tubarãozinho vai chegar. Ai. No mar tem pão e morreu. Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo Eu sou a Karina. e hoje é mais uma Shark Week, mais um especial de tubarão da Trecheira, como todo final de julho a gente faz. Dessa vez são o quê? Mais 13 filmes de tubarão. Agora são 78 filmes ao todo, porque esse é o 6º ano. A gente falou no final do ano passado que não ia dar pra fazer mais 13 filmes, porque não tem mais 13, mas a gente arranjou mais 13. Porque esse ano a lista é mais ou menos temática. É de tubarão. É de tubarão. Mas o que aconteceu é que a gente tava falando muito dos filmes de tubarão pós 2010, leva de Sharknados e afins, do Sci-Fi, Asylum. Mas a parada é que tem filmes de tubarão picareta antes disso. O Tubarão original do Spielberg também ocasionou vários filmes de tubarão, né? Então a lista desse ano ela é dividida em partes. A primeira parte são os clássicos, os filmes de tubarão zoados que vieram nos anos 80, 90 e 2000. E depois a gente vai para as tranqueiras mais comuns desse tipo de lista que a gente faz, com a seção de filmes asiáticos, de filmes de desastre natural com tubarão e a última seção da lista de velhos amigos, filmes de diretores ou continuações de filmes que a gente já falou aqui na lista estúpida de tubarão. Então é isso, não vamos enrolar muito mais não, vamos direto pra lista, que a gente tem muita coisa pra falar aqui. Mas antes vamos fazer o jabá de sempre, uma versão reduzida porque esse vídeo vai ser grande. Então se inscreva no canal, comente aí o que você acha desses filmes de tubarão, se você já viu algum, acompanhe a gente nas redes sociais. Comenta em que ano você começou a acompanhar a nossa Shark Week. Se você gosta da Trecheira, seja membro, apoie a gente, ganhe acesso a conteúdo exclusivo e ganhe acesso antecipado a spoilers e afins quando é possível. E apoia a gente porque, caralho, a gente merece, né? Os spoilers estão liberados, não que alguém se importe, e é isso. O primeiro da lista, o primeiro clássico, é um filme dos anos 80 chamado The Last Shark, ou L'ultimo squalo. É um filme italiano que também é conhecido como O Tubarão Italiano. Ele tem uma peculiaridade que é um filme que é relativamente famoso. Mas isso é porque ele é um filme que pra mim é um herói do underground do cinema de tubarão. Ele foi produzido, começou a ser vendido internacionalmente como filme de tubarão da Itália, e ele chegou a ser processado pelo Spielberg por causa de todas as semelhanças dele com o tubarão, e reza a lenda que o lançamento dele atrapalhou a bilheteria do Tubarão 2, de fato. Meus parabéns para O Último Tubarão. É dirigido por um cara chamado Enzo Castellari, que é mais dos filmes de ação italianos, mas esse filme ele tem um produtor em comum com o Zombie 2 do Fulci, que eu falei na Shark Week já na quinta-feira, que é o filme que tem a cena do zumbi lutando com um tubarão. Então olha só. Mas, Kakis, qual é a trama do Tubarão Italiano? Cara, é a mesma trama de tubarão do Spielberg. É literalmente isso. É Tubarão do Spielberg, mas sem o desenvolvimento de personagem. Exatamente. Só que eu acho ele um pouco decepcionante, porque quando você pensa tubarão italiano, eu esperava uma coisa mais giallo. Eu queria que pelo menos as pessoas falassem italiano. Eu entendo que isso é uma coisa que realmente acontecia muito no cinema italiano, que é eles fazerem filme em inglês. Não, eles não faziam filme em língua nenhuma. Cada ator tava falando sua própria língua. Se você achar esse filme dublado em italiano, é a língua oficial. Se você achar ele em inglês, é a língua oficial também. Mas eu esperava que ele fosse mais característico italiano. Sei lá, eu queria um tubarão de casaquinho e luvinha preta e uma faquinha. Mentira, tô brincando. Mas a trilha sonora é muito italiana. Sim, a trilha sonora... É giallo purinho. Se alguém me falasse que foi Goblin que fez a trilha sonora, eu acreditava. Mas é um filme que é feito pra ser, tipo, americano, né? É, porque ele é exatamente igual ao filme do Spielberg. Ele não tem, tirando a trilha sonora, ele não tem muita coisa que caracteriza ele como, eu sou um tubarão italiano. A trama é a mesma, é uma cidade pequena que vai ter festividades, no caso é um campeonato de surf, e aí o protagonista é um protagonista de giallo, porque ele não é um xerife, não é o chefe de polícia igual o Brody. É um desocupado. É um escritor que descobriu a verdade que tem tubarão, e ele tenta protestar com o figurão da cidade, né, o prefeito negacionista, igual o de Tubarão. Eles fazem uma reunião da cidade e aparece um personagem que ele é tanto o Quint com desconto, ele é exatamente igual ao Quint, eu comecei a chamar ele de Sest.
Mas é exatamente a mesma trama, não tem nem muito que evoluir disso. O que ele tem são momentos diferentes, né? Eles colocam uma rede anti-tubarão, que é uma grade em volta da praia pro tubarão não passar, mas o tubarão passa por ela mesmo assim e começa a comer a galera na competição de surf. Isso inicia uma caçada ao tubarão. Eu acho que o que ele tem de diferente, Cax, que é o que você provavelmente odiou nessa lista, que muitos desses filmes clássicos, no final, acabam desembocando por um filme de ação B. Eu não imaginei que numa Shark Week eu ia ver tanto tiro e tanta explosão. Que inferno! Mas aí você vai do diretor, que é um diretor de filme de ação B também, né? Mas esse filme tem isso. Os jovens e os profissionais vão caçar o tubarão. Os profissionais vão fazer um mergulho em equipe, fazer uns plano debaixo d'água, umas paradas muito compreensíveis, né? Não precisa entender o que eles estão fazendo. Os jovens só pegam um monte de arma e falam, vamos matar o tubarão no tiro! E eventualmente os jovens são tão ruins no que eles fazem que eles explodem o próprio barco. Eu não lembro se isso é nesse filme ou no outro, porque é meio complicado. É porque ele é muito parecido com o próximo, né? É porque o próximo usa cenas desse filme, então... Sim. Então complica, né? Eu acho que nesse não tem explosão, eu acho que nesse os jovens caem na mira do tubarão e os adultos chegam pra salvar, mas aí o tubarão arranca a perna de uma garota, que era a garota protagonistinha. Ah, verdade. Isso eu achei ousado. Mas eu achei maneiro esse negócio deles colocarem a grade no mar. Pelo menos o prefeito fez alguma coisa. Sim, e é uma parada que a gente não viu em nenhum filme de tubarão até hoje. Verdade. E a gente viu muitos. Uma coisa que eu queria destacar desse filme, completamente irrelevante, mas que eu ri muito, ele se esforça muito pra fazer uns planos criativos. E, cara, eu tava passando mal de rir, porque eram uns negócios, tipo, dava zoom no olho do tubarão, aí saía da grelha da churrasqueira, e aí no fundo da grelha da churrasqueira tinha a galera curtindo a praia, aí entrava na churrasqueira, aí chegava no mar e via a galera. Eu ficava, gente, que é isso? Direção italiana. Pois é. O que eu acho engraçado, porque é isso, pra mim o filme ele é italiano na forma. Na prática ele quer ser tanto americano, que tinha uma cena que eu não lembrava se era nesse ou próximo, mas é nesse. Os personagens estão andando na praia, aí do nada eles abrem uma cabana aleatória na praia e tem um maluco vestido de tio Sam tocando Bob Dylan no violão. E eu falei, cara, isso é tão caricato, isso é tipo os italianos falando, isso tá americano pra caramba, Vamos é botar, isso, vamos botar. Mas vamos falar da grande estrela do filme, que é o Tubarão. O último tubarão. E ele é muito fofinho, cara. Cara, esse é um filme que ele demora pra aparecer tubarão. Por um momento achei que não fosse ter. Que a coisa que todos esses filmes dos clássicos fazem... Que eles não fazem, na verdade, né? Mostrar tubarão. Não, é que os tubarões são sempre stock footage. É uma imagem não relacionada de um tubarão que se aproxima da câmera e do lado tem uma pessoa se debatendo na água. Nunca tem um ataque de fato. E eu acho que de todos os filmes dessa lista, O Último Tubarão é o único que tem, de fato, um tubarão em tamanho real de efeito prático. É um tubarão bom? Não. Mas tem. Eu acho muito engraçado que é um tubarão muito bonitinho, porque ele é gordo. Ele é tipo, ele é grandão e ele é meio estático, né? Parece que é só uma boia de tubarão que eles fizeram. Ele é muito fofinho. Ele saindo da água, parece quando você, tipo, sei lá, pega uma bola, enfia a bola na água e solta e ela meio pula, assim, tipo. Eu batizei ele quando eu tava chamando de tubalão. Tubalão é muito bom. E eu adorei que conforme o filme vai passando, ele vai aparecendo cada vez mais. No final tem muita cena com o tubalão, muito bonitinho. O que esse filme tem de momentos mais? Tem toda uma cena que o prefeito decide tomar atitude, né? E se vingar do tubarão, então ele entra no helicóptero pra tentar pescar o tubarão e matar ele fora da água. Mas isso acaba com o helicóptero caindo na água e o tubalão comendo o prefeito e tudo mais. O que é uma cena bem... Talvez a cena mais filme sci-fi antes do filme do sci-fi que tem, né? Que é o tubarão derrubando o helicóptero. E tem toda uma subtrama da imprensa. É meio bizarro, falta 10 minutos pro filme acabar e aparece um personagem novo de um caçador de tubarão que chega na cidade. E aí um repórter querendo um furo coloca um monte de gente em risco pra seguir o plano desse caçador de recompensa. E enfim, tem todo um confronto final com o tubarão ali que acaba com tudo explodindo, o tubarão explode. E o final é final de filme de ação, que o protagonista sai, olha pro repórter e dá um soco nele por colocar todo mundo em perigo. É o final de Duro de Matar. Mas esse filme veio antes de Duro de Matar, né? Então, olha só. Pense nisso. Uma coisa que eu achei que os filmes da lista desse ano tiveram em comum, todos eles tinham tramas meio incompreensíveis pra mim, cara. Porra, não tem um filme... Assim, eu acho que tem 2 filmes que tem uma trama simples, linear. De resto, cara, que loucura. E acho que é uma boa deixa pra gente ir pro próximo, né? Que é praticamente o mesmo filme. O mesmo filme. Chamado Cruel Jaws, de 95, também um filme italiano. É outro filme veterano de trecheira e provavelmente o filme mais picareta dessa lista, que é tão picareta
careta que chega a ser engraçado. Ele não tem tubarão nesse filme, todos os planos de tubarão dele são reciclados de outros filmes. A maior parte é o Tubalão, do Last Shark, mas também tem muito, tipo, dos próprios Tubarão do Spielberg e outros filmes famosos. Então, é muito engraçado. E a trama dele é uma zona, porque é uma coxa de retalho, porque eles têm que costurar esse monte de cena que eles estão roubando de outros filmes em uma trama só, né? Cara, eu fico pensando, esse filme foi lançado oficialmente? Porque não é possível, cara. Cara, é tanta merda de direito autoral que ia dar, né? Cara, os malucos roubaram tudo, cara. Eles roubaram cena, eles roubaram trilha sonora. Tipo, a trilha sonora é a trilha sonora do filme do Spielberg, assim, tipo... Tem trechos que tocam o tema principal de Star Wars. O tema mais reconhecível da história do cinema. Cara, eu sou meio ruim de reconhecer trilha sonora. E, cara, na hora foi... Pablo, qual é a música? 3 notas eu tava... Ei, peraí, isso é Star Wars, cara. Mas, cara, esse filme é uma loucura, porque a trama de Jaws é muito simples. É uma trama muito simples que funciona. Por isso que tantos filmes de Shark Week aí que a gente já falou são cópias ruins de Jaws. Mas esse aqui não, eles pegam a trama de Jaws e falam, e se a gente botar a máfia no meio? Mas eu vou te trazer uma curiosidade. Isso tá no livro que originou o Tubarão. A trama do prefeito devendo dinheiro pra máfia e ele sendo negacionista porque ele precisa pegar esse dinheiro pra pagar os agiota vem do livro. Então o Cruel Jaws meio que tentou fazer essa trama e falou, vou adaptar direto do livro, hein? Só que ele fez uma trama completamente incompreensível, até porque nada nesse filme se ajuda, né? Esse filme, eu acho que ele tem uma direção que é meio que o The Room dos filmes de tubarão. Tudo parece caricato, todas as atuações são horríveis. What do you want? I'm the person in charge of pussy. I have to, check your credentials. O protagonista desse filme é a cara do Hulk Hogan, que é meio que a caricatura do herói americano. Eu chamei ele de Bruce Hogan, porque ele não é o Hulk, ele é o Bruce Banner. E ele é o patriarca de uma família que tem um aquário, que eu achei curioso, que o filme não tem nenhum tubarão, mas tem muito golfinho. Eu ia comentar isso, porque durante o filme inteiro tem muito bicho. Tem golfinho, leão marinho, foca. Eu falei, nossa, que inusitado, né? Pra um filme de Shark Week ter bicho. Só não mas tem aí tubarão mesmo não tem. E isso acho que reflete num dos maiores... Eu ia falar num dos maiores problemas do filme pra mim, mas ele tem tantos que eu acho que ele nem é um dos maiores. Mas é que todos os ataques são muito anticlimáticos, né? É tudo copiado de outros filmes, né? Que o tubarão chegando, pessoa afogando e acabou. O protagonista tem esse aquário, o prefeito Picareta tá pra fechar o aquário dele e ele tem uma filha que tá na cadeira de rodas. E que a atriz não era paraplégica, então ela mexe a perna bastante ao longo do filme também, essa menina. E, cara, e é isso, o filme ele tem tão cara de pau e tão mal feito que ele é quase genial. É tipo uma criança reencenando cenas de tubarão, sabe? Alguma coisa assim. Tem cena que você vê os atores parados e começando a andar, tipo, como se eles estivessem esperando a ação. E isso ficou no filme. Tem a cena do xerife indo salvar a galera pulando a gradinha da delegacia, como se fosse a coisa mais radical do mundo, e é muito patético. Tem interações bizarras, tipo, os jovens da cidade. Dick brain, dick brain, dick brain. Parece essa coisa, tipo, um diretor italiano que falou, vou colocar o que eu penso dos Estados Unidos aqui. Só que eu não sei se é de deboche ou se é só, tipo, uma idealização americana esquisita, sabe? A trama é toda copiada de Tubarão, né? Tem essa cena que tem um maluco igualzinho o He-Man, tá levando a namorada pra transar na praia, mas ela quer nadar primeiro. Aí ela entra na água e imita a cena do ataque do começo do filme do Tubarão, do Spielberg. O personagem do prefeito burocrata é igual, só que nesse filme ele é mais figura cômica. Tem uma piada recorrente de que a foca fica empurrando ele no aquário. E ele é um vilão muito Spielbergiano, do tipo, ele é malvadão porque ele quer pagar os agiota ao mesmo tempo que ele quer derrubar o aquário pra construir um hotel, pra construir um country club ou alguma coisa assim. O filho malvado dele tenta envenenar os golfinhos. Esse foi o momento que eu fiquei mais tenso dessa lista, pra saber se os golfinhos iam morrer envenenados ou não, né? Desse filme, você tá falando? Não, dessa lista inteira. Ah, tá. Foi o momento que eu fiquei mais envolvido, foi quando o maluco envenenou os golfinhos. Mas eles sobreviveram, tá tudo bem. Tá tudo bem, é. E nem faz sentido o prefeito ser negacionista nesse filme, porque os personagens têm foto do tubarão, porque o primeiro cara que foi atacado debaixo d'água conseguiu tirar uma foto, então, tipo, tem provas. Ele só não se importa. Eu acho engraçado que tem a cena da reuniãozinha pra mostrar o tubarão pra cidade, só que ao invés de eles terem um PowerPoint ou uma coisa bonitinha, tem só um desenho zoado de tubarão lá.
E é aquilo, né? No final das contas, é um filme que ele só replica tudo. Ele replica várias cenas do The Last Shark do tubarão, as cenas da rede de tubarão, a cena do helicóptero, que tá completamente deslocada, mas eles replicam ela inteira aqui. Que do nada o xerife fala, vou matar o tubarão no helicóptero, e é comido, e é isso, acabou. Cara, aí eu volto pra questão. Como que eles fizeram isso, cara? Pô, pro filme italiano até faz sentido, sabe? É outro filme italiano, talvez eles pegaram os direitos, era da mesma produtora, não sei. Mas pra pegar as paradas do Star Wars e do Spielberg é muita cara de pau. Eu achei incrível. Não, e é incrível também que isso não faz sentido nenhum, né? Porque o tubarão muda. Eles ficam o tempo todo lá, o Bruce Hogan, falando, estamos enfrentando um tubarão tigre. Mas eles pegam a imagem de vários filmes que é tubarão branco. De onde eles tiraram esse negócio de tubarão tigre? Eu não sei. Não era só mais fácil botar que era um tubarão branco? Já copiaram tudo, cara. Pois é. Aí na espécie do tubarão eles falam, não, vamos ser original. Então é uma parada que não dá nem pra você definir o que é o Cruel Jaws, quem que é o tubarão desse filme, porque ele é um conglomerado de vários tubarões de outros filmes. E no final eles descobrem aleatoriamente que esse tubarão é um experimento militar, mas isso é tipo zero desenvolvido. Eles só mencionam, um experimento militar também, show, e explodem o tubarão num barco naufragado. Todos esses filmes terminam em explosão, né? Sim. O próximo se chama Shark Attack, é de 1999. É um filme de ação feito pra TV e que muito de vez em quando aparece um tubarão nele. Qual é a trama desse, Karina? Tem o Rico, de Tropas Estelares. O Casper Van Dien, como é possível ele ser o pior ator já feito? Cara, ele é muito ruim. Ele é. Eu fico impressionada. Eu amo que ele é o Luke do DLC da geração dele. Mas o Luke do DLC é um bom ator. Tem um médico que tá fazendo um experimento com um tubarão pra curar o câncer e usa uma criança de cobaia. Só que nessa os tubarões ficam malucos e começam a atacar os outros. Na África do Sul. Na África do Sul. Um amigo do Casper Van Dien é comido por tubarões. Na verdade, ele é assassinado, né? Que tem uma conspiração rolando na cidade, os caras jogam o amigo dele pra morrer, e o Casper Van Dien vai lá pra África do Sul, junto com a irmã desse cara que morreu, pra investigar a cidadezinha que é toda feita de pescadores que odeiam gringos. Quem manda na cidadezinha é o figurão interpretado pelo Ernie Hudson do Caça-Fantasmas, e tem uma reviravolta de que no final ele era malvado, mas assim, não existe essa reviravolta, porque o Ernie Hudson, ele fala com um sotaque meio britânico, eu não sei qual sotaque que ele tá fazendo direito. Sotaque de vilão. Sotaque de vilão. Ele fuma um charuto e usa um terno em todas as cenas dele, e ele é o cara rico que tá comprando a cidade toda. É óbvio que ele é o vilão. Eu achei curioso que eu cometi padrãofobia no começo do filme, porque tinha um louro afogando, e eu falei, caraca, mas já vão matar o rico do Tropas Estelares? O filme nem começou, o artista vai morrer, aí eu percebi que era outra pessoa. Mas a parada desse filme é que ele é um filme muito chato, porque ele não tem muita cena de tubarão, e até as cenas de ação dele são meio ruins, não dá pra entender muita coisa. É basicamente um filme de gente falando e tentando desvendar esse mistério, essa conspiração, pra de vez em quando ter um tubarão de stock footage se aproximando. A minha observação desse filme é que ele é praticamente um filme do Mark Polônia, se ele tivesse orçamento pra ter elenco, mas sem orçamento suficiente pra ter tubarão. Eu literalmente escrevi, falação cidade, não me importo. Mas uma coisa que eu gosto desse filme, Cax, ele tem muita autópsia de tubarão e tem efeitos bons. Isso me chamou muita atenção, porque tem vários tubarões mortos e tem uma cena específica que eles abrem o tubarão, que, cara, muito boa. Tira um braço humano de dentro do tubarão. E várias camadas de derme, sei lá como é que chama, tecido de tubarão, mas muito foda, uns bagulho muito bem feito. E a trama desse filme é tão desnecessariamente complicada, porque tem um amigo médico que faz os experimentos com tubarões, só que ele não é malvado. No final ele até se sacrifica pra salvar o Casper Van Dien. Quem é malvado mesmo é o Ernie Hudson, que tá usando os tubarões do amigo médico pra matar turistas e matar a galera que tá na água, pra matar os negócios locais pra galera vender a cidadezinha inteira pra ele, pra no final ele vender a cidadezinha pra uma galera lá do petróleo. Eu não sei o que acontece, pelo menos nos filmes dessa lista, qual a dificuldade de fazer um filme que tem um tubarão atacando a cidade? Vamos matar o tubarão. Acabou, cara. A galera começa a embolar umas tramas que não tem lé com creque. Eu fico, caralho. E é engraçado porque é isso, né? A cidadezinha já tá com fama de muito ataque de tubarão, muita gente morrendo. Só que eles têm que colocar mais cena de ataque de tubarão, né? Então, do nada, tem uma cena na metade do filme que uns turistas brotaram lá. E aí, a cidade toda com alerta de tubarão, a mulher com o pé na água,
de boa, e o tubarão vai lá e morde pra arrancar a perna dela também, que é uma cena parecida com a cena do outro filme. Eu achei engraçado que no final eles estão fazendo uma coisa meio Vingadores, que o Rico junta todos os pescadores da cidade pra ir atacar o covil do Ernie Hudson e seus policiais corruptos, e aí no final acaba tudo num grande tiroteio, que sei lá, vira um shitpost, vira um filme de ação genérico, e o Ernie Hudson é comido por tubarões no final porque é justiça poética. Eu sempre perco o interesse no final, quando vira tiro e explosão, mas esse filme me arrancou gostosas risadas, porque o nome do personagem era Mabunda. E eu tenho 5 anos, e aí toda vez que alguém falava, Mabunda, vem aqui, eu achava muito engraçado. E tinha um barco que chama Vagabunda. Tinha. O próximo dos clássicos é o Sharkman, que é o primeiro original sci-fi dessa lista. Esse talvez seja o primeiro filme de Tubarão-Man, mas é difícil saber, porque aparentemente tem 2 filmes chamados Sharkman. Tem um de 2001, que tem o pôster mais famoso, mas esse não encontramos pra ver. O que a gente viu foi esse de 2005, que também é conhecido como Hammerhead Shark Frenzy. Mas são supostamente os primeiros tubarões do cinema, que é um conceito mais antigo do que parece. Qual é a trama do Sharkman, Cax? Cara, parece a continuação do Shark Attack. Só que o que aconteceu foi que o experimento do médico deu certo, e aí surgiu o Sharkman. E ele tá muito doido atacando as pessoas, porque ele é um tubarão-homem. Esse filme já me ganha, porque quem faz o cientista doido principal é o Jeffrey Combs, um dos melhores atores de filmes B que tem por aí. E o Jeffrey Combs, ele entrega muito em qualquer papel idiota que ele faz, cara. O personagem dele é esse cientista que tá misturando DNA de tubarão-martelo com DNA humano pra fazer a criatura perfeita. E aí ele tem que ficar jogando mulheres pro Sharkman transar, porque o filho dessa mulher com o Sharkman vai ser essa criatura. A gente vai descobrindo as camadas emocionais do personagem, né? Porque ele fez o teste pra salvar o próprio filho, que tava num acidente mortal ou tinha uma doença terminal, não lembro mais o que era. E ele acaba tendo uma relação meio de pai com a criatura, só que ele enxerga a criatura como filho, mas a criatura é só um homem tubarão. Ela não enxerga ele como nada, não é correspondido. Então no final, o tubarão ataca o Jeffrey Combs enquanto ele tá tentando fazer um ritual doido com a garota. É mó bagaceira, eu achei ótimo. Mas achei esperto, porque nesse surto todo dele, ele chama a ex-namorada do filho pra aparecer lá. Por quê? Porque o tubarão tem um olfato muito bom. Aí, apesar dele não ter consciência de humano mais, ele ia sentir o cheiro da ex-namorada. E aí ia copular e criar o tubarominho. E eu gostei da trama desse, que o Jeffrey Combs convida a galera da empresa pra qual ele trabalha, que financia os experimentos dele, pra dar um rolê na ilha que ele tá lá isolado fazendo os experimentos. Então é uma coisa meio indo na onda de Jurassic Park, né? Só que a parada é que o Combs chama todos os executivos da empresa lá pra matar todo mundo de vingança. No começo é bem vilão de filme clássico, assim, né? Que ele prende a galera numa sala e a sala começa a encher d'água pro tubarão entrar e comer todo mundo. Então tem uma coisa meio filme de jogo mortal, filme de tentar fugir da ilha, que eu acho legal, e que também reduz um pouco a participação do Jeffrey Combs, porque metade do filme ele tá só numa salinha vendo a galera pelo monitor e comentando sozinho, né? Porque não tinha tanta diária com o homem assim. Isso que eu ia falar, a diária dele é cara. Assim, não que a diária dele seja cara, mas com certeza era mais cara do que do restante da galera. Mas eu acho que é bom ter um ator bom fazendo um personagem idiota desses, porque ele faz as frases funcionarem. E o Jeffrey Combs nesse filme, ele fala umas paradas absurdas, tipo, agora ele é mais tubarão do que homem. Ou então ele entrando em discursos enormes sobre a perfeição do tubarão martelo, e tudo funciona pra mim. Pra mim, o maior problema desse filme é o mesmo dos outros, né? Que ele começa com essa trama de terror limitado na ilha, mas vai virando filme de ação. Eu achei que você ia falar outra coisa. Eu ia falar que ele começa como filme de terror na ilha, mas termina como filme de floresta. Vira porque muito. Uma longa parte dele é gente andando na floresta. Mas teve uma frase, que não é original, mas que eu acho engraçada, que é quando eles estão na floresta e alguém fala, ai meu Deus, tubarão. Aí o cara fala, tubarões não andam na terra. E aí ele anda porque ele é um tubarão. Sim. Os personagens são só um monte de caricatura, gente pra morrer, mas eu gostei do protagonista de fato, que é interpretado pelo William Forsythe,
é ator recorrente de filme do Rob Zombie. E ele é muito engraçado porque ele é o cara do TI, que não tinha nada a ver com a vingança, ele só foi lá porque tava afim da outra mulher, tomou de graça os Tubarão-Homem, mas como ele é o cara do TI que mexe com eletrônicos, ele consegue hackear vários sistemas da ilha e facilitar a vida da galera pra entrar em lugares proibidos e afins. Achei uma habilidade bem estabelecida. E vou te falar que, assim, o filme tem uma direção horrível, ele tem um visual bem filme B, meio ruim também. O Tubarão-Homem é uma computação gráfica chechelenta, e os ataques dele geralmente são filmados em planos de detalhe que não dá pra entender nada. Teve um plano de cima, quando ele tava atacando, acho que o Jeffrey Combs na banheira, que eu achei bom. Tem alguns planos específicos que parecem ser uma maquiagem, uns planos de detalhes de alguma coisa mexendo, parece ter um efeito prático ali. Mas no geral é um efeito muito chechelento. Horrível. Mas eu gostei da arte do filme. Pô, tem um protótipo, tipo um feto, protótipo, sei lá, de tubarão-hominho, de bebê, que eu achei muito maneirinho. Tem o laboratório do Jeffrey Combs, que tem vários bichinhos desses enfiados em tubos, um monte de mulher parada, enfiada em câmeras também. Quando eles exploram aí, eles encontram um necrotério, e o set do necrotério é mó bonitinho, assim, ele parece um escape room. Então eu gostei bastante da arte, achei uns cenários bem variados. E é um filme que tem muita coisa aleatória ainda. Tem, tipo, uma personagem que é uma assistente cientista russa famosa do Jeffrey Combs, que ela é malvada até que ela vira e fala: cansei de trabalhar pra você, e vira de lado e imediatamente morre e não faz nada no filme. E isso acontece bastante com vários outros personagens. Eu dava uma risadinha toda vez que eu via a menina e eu achava ela a cara da Kris Jenner. O Jeffrey Combs faz experimentos com plantas, então tem umas plantas carnívoras vivas na ilha que de vez em quando atacam os personagens. Aí tem uma personagem que tem reação alérgica, e ela começa a ter uma coceira e entra na água e é comida por tubarão. Tipo, é umas cenas completamente aleatórias. A tonta andando de salto na floresta. Sim. Mas eu achei um filme muito divertido pela maior parte. O ato final vira um monte de capanga aleatório atirando em gente, o William Forsythe atirando em capanga, vira filme de ação, perde o interesse, mas ainda assim é legal o combate final lá no ritual de tubarão que o Jeffrey Combs tá fazendo lá na banheira dele. Vamos pro último clássico da lista agora, que é o Tubarão em Veneza. Muita coisa na Itália, né? Essa lista também foi uma lista ao redor do mundo. Filme italiano que se passa nos Estados Unidos, filme americano que se passa na Itália, tem vários aqui, né? Esse Tubarão em Veneza e o Sharkman são da mesma produtora, Millennium Filmes. Os dois foram produzidos pelo Boaz Davidson, que eu reconheço como um diretor dos filmes de ação da Canon dos anos 80, o que explica um pouco o foco em filme de ação. E acho que dessa lista toda, o Tubarão em Veneza foi o mais filme de ação, foi o mais insuportável. Cara. E o que não ajuda também é que a trama dele é literalmente a mesma trama do filme do Casper Van Dien. Só que com mais elemento, né? Com mais coisa, e o protagonista que é igualmente ruim. Que eles chamaram o Stephen Baldwin, um dos irmãos Baldwin. Só que ou ele não tava nem tentando, ou ele só é um péssimo ator, porque ele não tem emoção nenhuma nesse filme. Eu acho que um pouco de cada. O que eu fiquei frustrada com esse filme é que, porra, ele chama Tubarão em Veneza. E aí, o que você pensa em Tubarão em Veneza? Pô, maneiro. Veneza é um cenário maneiro. Vai ter um tubarão lá que vai atacar a gente. Não tem erro, não precisa nem de... Não precisa de trama. É um tubarão em Veneza, acabou. Aí vira uma trama completamente fantasiosa, como se não fosse idêntica à trama do outro filme. E ainda metem cavaleiro templário, tesouro. Que isso, cara? Tem duas paradas pra comentar sobre isso. A primeira é que eles claramente estavam tentando fazer um filme de aventura pra ir na onda do Lenda do Tesouro Perdido. É do mesmo ano? Não, é tipo uns 4 anos depois, mas a vibe é a mesma. Na real é uma mistura, né? Porque a trama... O modelo da trama é exatamente igual ao do Casper Van Dien. Um professor de universidade que era pai do Stephen Baldwin morreu em Veneza procurando o tubarão. E o Stephen Baldwin vai lá pra tentar entender o que aconteceu e acaba descobrindo uma teoria da conspiração que no final das contas é a máfia italiana indo atrás de tesouro perdido. Mas a parada é que tem muita cena que é muito Lenda do Tesouro Perdido. Essa coisa do protagonista universitário sendo obrigado a caçar um tesouro. E aí ele chega no apartamento revirado do pai dele e fala: ai, meu pai era sagaz. E aí ele puxa uma maleta que ele escondeu na água debaixo do chão de Veneza, que é muito uma cena que seria do Lenda do Tesouro Perdido. Aí tem um monte de cenário de ruína antiga debaixo d'água, que poderia ser legal, mas é tudo mal filmado, não dá pra ver nada. Eventualmente a gente tem um flashback das cruzadas pra mostrar como o tesouro chegou até Veneza, exatamente igual à introdução da Lenda do Tesouro Perdido. E no final eles encontram esse cenário, que é o único cenário bom do filme, né? Que é a Sala do Tesouro, que tem várias armadilhas estilo Indiana Jones, que o protagonista ativa uma lá pra matar um dos capangas do vilão, da máfia. Tem uma parte vagamente interessante nisso, mas é meio chato porque não tem tubarão. E a segunda observação, Cax, é que esse filme não foi filmado em Veneza. Imaginei.
não tem interação nenhuma dos personagens com o ambiente da cidade. Ele foi filmado na Bulgária com atores locais, né? O que resulta que não tem quase nenhum ator italiano no filme, então todos os italianos falam em inglês com um sotaque zoado, todos eles atuam mal, e o único ator italiano de fato, que é o vilão principal, ele tá fazendo uma parada tão caricata que ele nem parece ser italiano. Cara, essa informação que você me trouxe agora, ela me vem sem choque nenhum, porque é um filme que chama Tubarão em Veneza. E aí ele não tem nem tubarão nem Veneza. E o clímax do filme não é, sei lá, na praça principal de Veneza, não é numa vielinha. O clímax do filme é num depósito cheio de caixa que poderia muito bem ser em Madureira, cara. E é engraçado porque eles ainda tentam enganar, porque tem cenas de Veneza que claramente foram filmadas com uma câmera diferente, e o jeito que a cena interage é muito zoado. Tem uma cena dos dois protagonistas andando por uma viela que claramente é na Bulgária, e aí eles falam, olá, Catedral de São Pietro. E aí mostra a Catedral de São Pietro no outra câmera, mostrando, ó, estamos em Veneza, hein? É tudo muito mal costurado, muito mal feito. O máximo que tem de Veneza são uns momentos, assim, com efeitos muito ruins, que são esses momentos meio sci-fi, né? Do tipo, o tubarão atacando uma gôndola, ou um casal aleatório nas ruas de Veneza sendo comido por tubarão. Mas são pouquíssimas essas cenas. Pouquíssimas. Pouquíssimas, rápidas e terríveis. E a parada é que o tubarão é muito mal integrado na trama, né? Porque é uma trama praticamente de máfia, que o tubarão é só um impeditivo pra ninguém conseguir acessar a câmara do tesouro que tá debaixo d'água. E aí eles tentam procurar a polícia e o policial principal não quer acreditar que tem tubarão em Veneza, não quer criar pânico. Eu até joguei no Google, já tiveram tubarões em Veneza? E é uma parada que acontece. É raro, mas acontece. Tipo, Veneza tá conectado no mar, né? Então não era pro policial principal tá tão negacionista assim. Ninguém fica nadando em Veneza também, né, pô? Foda-se. Mas a parada é que nada que o vilão principal, o mafioso, faz tem muito sentido. O filme é uma sequência de cenas incompreensíveis de gente mergulhando, que são mal filmadas, com um stock footage de tubarão se aproximando de vez em quando. E aí, a primeira cena, o professor, pai do Stephen Baldwin, é morto por tubarões. Ele tá mergulhando com outros caras, quando o tubarão começa a atacar, o maluco quer avisar eles e o mafioso não deixa. Por quê que o mafioso deixa todo mundo morrer? Isso só vai atrasar ele chegar no tesouro, não faz sentido. Odiei esse filme, cara. Daí, os caras sequestram a mulher que tá com o Stephen Baldwin pra obrigar o Stephen Baldwin a mergulhar lá no canal e trabalhar pra eles. Só que eles não sequestram o Stephen Baldwin, eles só sequestram a mulher. Porque eles não sequestram os dois ao mesmo tempo. Aí, eventualmente, tem uma reviravolta no final, que o próprio mafioso trouxe os tubarões pra Veneza. Não faz sentido nenhum isso. Porque o cara, ele fala, coloquei os tubarões aqui porque ninguém vai chegar nesse tesouro. Parabéns, agora ele também não consegue chegar no tesouro porque tem um monte de tubarão na frente. Então, isso não serviu pra nada. Tem uma policial que tenta ajudar os protagonistas. No final, tem uma reviravolta de que ela era corrupta, mas aí ela ficou boazinha quase que imediatamente. E no final, o Stephen Baldwin, ele nem denuncia ela pra polícia, porque, cara, ela não fez nada mesmo. Eu tenho uma pergunta muito importante pra te fazer. Você sorriu em algum momento assistindo esse filme? Ah, não. Eu não sorri nenhuma vez. É que é um filme sem carisma, né? Talvez tenha dado uma risada na cena da gôndola, mas é pouquíssima coisa. No final, ele termina igual a todos os outros filmes dessa parte de ação, vira tiroteio e é isso. Como esse vídeo provavelmente vai ficar imenso, a gente optou por ser a primeira lista estúpida que a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Porque aí a gente corta menos coisa da nossa discussão aqui também. Discussões muito relevantes, afinal de contas, né? Pois é. Então esse é o fim da parte 1. No próximo vídeo vai sair a parte 2 da Shark Week. Eu tô pensando que se eu fizer assim, parece que o tubarão vai te atacando.